Então, bom dia a todos. Esta aula vai ser um pouco mais leve. Vamos ver só a parte final do SQL, especificamente como usar informação que está guardada em tabelas diferentes. Portanto, como podemos cruzar informação em diferentes tabelas e reunir num só resultado de uma query. Vamos ver também algumas funções de agregação que agregam resultados de vários registros que nós selecionamos e depois nos dizem, por exemplo, a contagem, o máximo, o mínimo, etc. Vamos ver estes dois métodos, o format e o join, que podem ser úteis quando vocês em Python têm de manipular as strings para incluir parâmetros e juntar vários strings para criar aqueles comandos SQL. E depois vou falar um pouco no trabalho prático 2 e temos mais tempo no fim para vocês esclarecerem dúvidas acerca do enunciado, o que é para fazer. Então vamos ver como é que nós podemos cruzar informação que está guardada na nossa base de dados em várias tabelas, usando o SQL. Vamos voltar aqui a este exemplo da aula passada, em que tínhamos aqui as tabelas do clube de vídeos. E tínhamos três tabelas aqui. Uma delas que tem os filmes, tem o identificador de cada filme, essa era a chave primária, tem o título, o tipo de filme e a classificação. Depois temos noutra tabela os clientes, em que temos também o identificador de cada cliente, essa é a chave primária, não se repete na tabela. Depois temos o nome, morada, o cartão de crédito. E nós registávamos os alugueres dos vídeos numa terceira tabela, onde cruzávamos esta informação. Cada aluguer tem o seu código próprio, o seu identificador, mas depois temos duas referências às chaves das outras tabelas. Portanto, temos o identificador do cliente e o identificador do filme para registarmos quem é que alugou qual filme. E depois temos a data de aluguer e a data de entrega. Se nós agora quisermos saber o nome da pessoa, o nome do filme que foi alugado, vamos ter de usar esta chave externa, esta referência à chave de cada uma das outras tabelas, para ir buscar a informação acerca daquele cliente ou acerca daquele filme. Portanto, nesta tabela dos alugueres, nós temos referência às chaves das outras tabelas e se quisermos reunir essa informação, cruzar a informação das várias tabelas, temos de arranjar uma maneira de fazer uma pergunta, fazer uma query acerca das tabelas em conjunto. Uma coisa que podemos fazer é, no select, escolher mais do que uma tabela. Se nós fizermos select da tabela clientes o nome, da tabela alugueres a data de aluguer, from estas duas tabelas, clientes e alugueres, o que nós vamos obter quando fazemos um select de mais do que uma tabela são todas as combinações de registros nessas tabelas. Portanto, é o produto cartesiano das tabelas. No caso de termos duas tabelas, se selecionarmos o nome e a data de aluguer daquelas duas tabelas, o que vamos ter é, para cada nome na tabela dos clientes, nós vamos ter uma relação com cada uma das datas de aluguer na tabela dos alugueres. Portanto, temos todos os pares, todas as combinações possíveis. Se os campos que nós selecionamos só existirem numa tabela, não é necessário nós referirmos qual é a tabela que tem o campo. Por exemplo, aqui nós estamos a pôr clientes.nome para indicar ao SQL que o nome está na tabela dos clientes, e alugueres.data aluguer para indicar que aquele campo data aluguer vem da tabela alugueres. Mas como só existe data alugueres na tabela alugueres e nome na tabela clientes, esses campos só existem nessa tabela, nós não precisamos de dizer de que tabela é que eles vêm. Portanto, se o atributo que vocês estão a pedir, ou a coluna que vocês estão a pedir, só existir numa das tabelas, não precisam de especificar. Não, o que nós estamos a fazer aqui é, nós estamos a pedir o nome e a data de aluguer do produto cartesiano destas duas tabelas. O produto cartesiano são todas as combinações. Portanto, vamos obter o nome aqui do Arthur combinado com todas as datas que temos na nossa tabela de alugueres. Depois a mesma coisa da Isabel, com todas as datas que temos. Não interessa o quê? Todas com todas. Portanto, se uma tabela tiver 10 registros e outra tiver 15, temos 150 registros
porque estamos a fazer todas as combinações. Okay? Portanto, se vocês fizerem o select de mais do que uma tabela, o resultado é o produto cartesiano das tabelas que vos dá todas as combinações de registros, todas com todos. É claro que isto, por si só, não é particularmente útil. Nós normalmente não queremos todas as combinações. No entanto, nós podemos depois restringir a seleção. Nós temos todas aquelas combinações de todos os registros da tabela dos clientes com todos os registros da tabela dos alugueres, mas agora podemos exigir que filtre, o select, e nos dê só aqueles em que o identificador de clientes na tabela dos clientes seja igual ao identificador de cliente na tabela dos alugueres. E aí nós só vamos ter aquelas combinações em que o identificador é igual. E isso vai nos restringir agora apenas a estes, que são aqueles clientes que estão referidos na tabela dos alugueres. Por isso, esta será a forma conceptual como nós vamos cruzar informação entre as tabelas. Vamos considerar conceptualmente o produto cartesiano das tabelas, ou seja, todas as combinações de registros, mas depois vamos selecionar dessas combinações apenas aquelas que têm uma certa correspondência. Normalmente será aqui a chave externa numa das tabelas a apontar para a chave primária da outra. Aqui não é preciso pôr clientes.nome nem alugueres.data, porque só existe nome na tabela dos clientes e só existe data aluguer na tabela dos alugueres. Portanto, se nós pusermos simplesmente nome e data aluguer, o SQL sabe qual é o campo que nós queremos, porque só existe naquela tabela, não há ambiguidade. No caso do identificador do cliente, aí sim, temos de dizer que o que tem de ser igual aqui é o identificador de cliente da tabela clientes com o identificador de cliente da tabela alugueres. Isto porque o cliente ID existem duas e nós não podemos simplesmente referir por esse nome, porque senão o SQL não sabe a que tabela é que estamos a referir. Aqui não era preciso especificar, porque nós não estamos a pedir nenhum campo que exista em mais do que uma tabela. Só estamos a pedir o nome e a data de aluguer. E cada um desses só existe numa das tabelas. Portanto, podemos especificar a tabela, se quisermos, ou então podemos não especificar porque não há ambiguidade. O motor de bases de dados sabe que aquela coluna nome tem de ser aquela. Não pode ser a da tabela dos alugueres, tem de ser do cliente, porque não existe na tabela dos alugueres. Agora, neste caso, como nós estamos a criar aquela restrição, estamos a criar uma condição com o where e dizer que o identificador de cliente numa das tabelas tem de ser igual ao identificador de cliente da outra, e como o cliente ID existe em ambas, aí temos de especificar qual é a tabela. No entanto, existe uma maneira melhor de fazer isto. A ideia aqui é que, conceptualmente, dá-nos jeito separar aquelas condições que nós estamos a impor simplesmente para juntar as duas tabelas, porque não nos interessa todas as combinações de registros, interessa-nos apenas juntar as tabelas por aquele campo de identificador, e separar isso conceptualmente de outras restrições que nós possamos impor, porque só nos interessa alguns registros em particular. Então, uma maneira melhor de fazer isto, em vez de usar o where para fazer a junção das duas tabelas, que mistura tanto as condições que nós possamos impor para selecionar registros, como esta condição de como é que vamos juntar a tabela, nós podemos usar esta palavra on, este comando no SQL, que nos vai dizer que vamos selecionar o nome e a data de aluguer, neste caso, de todas as combinações destas tabelas, mas exigindo que este identificador seja igual àquele. Portanto, o cliente ID na tabela clientes seja igual ao cliente ID na tabela alugueres. Isto funciona de uma maneira semelhante ao where. A diferença aqui é conceptual. O on nós normalmente vamos usar para juntar as duas tabelas de uma forma que faça sentido, e depois podemos usar o where para outras condições. E separamos conceptualmente os dois tipos de condições. Se, como acontece muitas vezes, aquele campo que nós usamos para juntar as duas tabelas, para cruzar as duas tabelas, tiver o mesmo nome nas duas tabelas, e é conveniente que tenha, para ser mais fácil de perceber, portanto, aquele cliente ID é a chave primária na tabela clientes, e então, na tabela dos alugueres, nós pomos um campo também chamado cliente ID com o identificador do cliente.
Quando isso acontece, nós temos uma notação ainda mais fácil de usar e de perceber, que é esta do join. Nós podemos fazer uma tabela join à outra, portanto juntar duas tabelas, usando um certo campo. E esta será a sintaxe. Select os campos que nós queremos do conjunto, da junção. Notem que se não houver ambiguidade, basta pôr o nome dos campos. Se houver ambiguidade, tem de dizer de que tabela é que eles vêm. Portanto, se houver algum campo que existe em mais do que uma tabela, temos de especificar qual é a tabela. E depois dizemos from uma tabela join a outra. Vamos juntar as duas tabelas using um campo que elas tenham em comum e que nós vamos exigir que seja igual para fazer a junção. Portanto, em geral, é útil que quando vocês usam uma chave externa, ou seja, um campo numa tabela que está a apontar para a chave primária de outra, vocês deem o mesmo nome a esse campo que existe na outra onde é a chave primária. Por exemplo, aqui, cliente ID. Se fizerem isso, é prático cruzar a informação nas duas tabelas usando o join using e basta dizer qual é o campo que vão usar para cruzar a tabela. Portanto, aqui temos os nomes dos clientes que alugaram vídeos e as datas em que alugaram os vídeos. Se nós quisermos saber quais foram os vídeos que cada um destes alugou, o nome do filme, nós vamos ter de cruzar esta informação com a tabela dos filmes também. Para isso vamos ter de cruzar as três tabelas e podemos fazer isso desta maneira. Vamos selecionar o nome, a data de aluguer e o título. Vocês estão a fazer muito barulho hoje. Vamos selecionar o nome, a data de aluguer e o título. Não precisamos de especificar de que tabela é que vem, porque nome só existe na tabela clientes, data de aluguer só existe na alugueres e título só existe na dos filmes. Mas vamos selecionar isto da combinação de clientes, alugueres e filmes, fazendo aqueles joins. Então vamos fazer o join do clientes join alugueres, usando o identificador do cliente. Aquele campo, cliente ID, existe na tabela dos clientes, é a chave primária, e existe na tabela dos alugueres, é a referência ao cliente. Então conseguimos juntar as duas tabelas com esse identificador. E depois vamos juntar isso à dos filmes, portanto fazemos outro join com os filmes, usando o filme ID. O filme ID já existia na tabela dos alugueres, portanto existe na junção da tabela dos alugueres com a dos clientes, e agora existe também nos filmes, é a chave primária dos filmes. Portanto conseguimos juntar a junção da tabela dos alugueres com os clientes com a tabela dos filmes, usando aquele identificador que estamos a receber da tabela dos alugueres. Desta maneira, nós conseguimos cruzar tudo e sabemos o nome do cliente, a data em que alugou e o título do filme. Portanto, esta é a forma como vocês podem juntar informação de várias tabelas numa só query, num select, desde que vocês tenham as chaves externas a referir os registros das tabelas. Portanto, haja ligação entre as tabelas. Agora podemos ver qual é a utilidade de usar o join em vez de usar o where. Nós podíamos também pedir a combinação de todos os registros das três tabelas e depois fazer um where. Mas conceptualmente o where nós vamos preferir usar quando queremos filtrar depois aqueles registros por alguma outra característica que não tenha que ver com o cruzamento das tabelas. Por exemplo, vamos perguntar quem é que alugou um filme e ainda não o devolveu. Ainda não devolveu é registado na nossa tabela dos alugueres por um campo vazio na data de entrega. O vazio no SQL vocês podem representar com esta palavra especial, o null, que é análogo ao none do Python. Notem que não tem aspas aqui, nem clicas, isto não é uma string, é mesmo um valor null, que vai ser interpretado pelo interpretador do SQL e vai depois ser representado como uma célula vazia quando vocês fizerem o query. Sim. O tipo é no create, neste caso é string, para ter a data com aquelas barras. O null pode estar em qualquer campo, sim, não depende do tipo, sim. Portanto, qualquer campo pode ser null, mas nós especificamos o tipo é no create, não é no insert.
Se nós quisermos testar se um campo está nulo, nós podemos usar aquele isNull, aquele operador, que é verdadeiro se o campo estiver nulo, falso se não estiver. Então, se nós queremos selecionar o nome do cliente, a data do aluguer e o título do filme na nossa base de dados, apenas para aqueles que ainda não entregaram, não devolveram os filmes, nós podemos fazer esta query. Vamos selecionar o nome, a data do aluguer e o título. Não precisamos dizer de que tabela vem, porque só existe numa tabela, cada um destes. From, os clientes join aluguer usando o identificador do cliente. Depois juntar isso aos filmes usando o identificador dos filmes. Portanto, estamos a cruzar as três tabelas. E agora pomos a condição com o where. E aqui temos a vantagem de não estarmos a usar o where para juntar as duas tabelas, ou as três tabelas neste caso, porque conseguimos conceptualmente separar a forma como cruzamos os dados com a seleção dos registros que nós queremos. E a condição é que a data de entrega seja nulo. Notem que data de entrega também não tem a tabela de onde veio, porque só existe na tabela dos alugueres. Se vocês tiverem campos com o mesmo nome em várias tabelas, aí têm de especificar de onde é que vem quando querem fazer estas condições. Portanto, aqui temos os dois registros, os dois casos de pessoas que alugaram o vídeo e ainda não devolveram. Podemos fazer isto um pouco mais complicado ainda. Quem é que alugou o vídeo e ainda não devolveu, mas alugou antes do dia 13? Ou seja, já passou algum tempo e nós queremos saber quem é que está nessa situação. Podemos acrescentar aqui um ano à nossa condição e fazer uma conjunção de duas condições. Nós queremos, da junção das três tabelas, aqueles registros que tenham a data de entrega a nulo, não foi entregue ainda, e, com o ano, a data do aluguer é inferior a esta string. Quando nós comparamos strings no SQL, tal como no Python, são comparadas por ordem alfabética. E se nós tivermos as datas neste formato, ano, mês, dia, então conseguimos compará-las, porque vem primeiro, as datas que venham primeiro são consideradas menores do que as outras que vêm a seguir. Notem que se estiverem ao contrário, se fizerem primeiro o dia, depois o mês, depois o ano, já não dá para fazer esta comparação. Portanto, assim nós conseguimos pedir esta informação que tem de ser obtida das três tabelas, cruzando, fazemos os joins pelas chaves externas para cruzar e obter os registros cruzados com o cliente certo, com o filme certo e o aluguer certo, e depois usamos o where para filtrar quais desses registros é que nós queremos. Neste caso, não tenham data de entrega e a data do aluguer seja inferior ao dia 13. Outra coisa que podemos fazer com SQL é agregar vários valores de uma tabela num só valor no fim. Um exemplo bastante usado nisso são contagens. Nós podemos querer contar quantos registros cumprem uma certa condição. Temos também funções para calcular o máximo e o mínimo, somas e assim por diante. Eu vou só dar aqui alguns exemplos, há muitas funções destas, mas a ideia destas funções de agregação é que nós vamos fazer um select para selecionar um conjunto de registros, mas vamos depois agregá-los de alguma maneira. O resultado vai ser depois um valor, por exemplo, o valor máximo ou a contagem, algo assim. A sintaxe é o select, mas em vez de selecionarmos colunas, vamos selecionar a função normalmente aplicada a uma coluna. Por exemplo, o máximo do valor numa coluna. Depois temos o from e no from, do from em diante, podemos fazer tudo o resto que fazemos no select. Ter os joins, ter os wheres e assim por diante. Por exemplo, vamos contar aqui na nossa tabela dos alugueres, podemos contar quantos registros é que tem o aluguer ID preenchido. Em princípio serão todos, porque o aluguer ID é a chave primária e isto deve-nos dar os 4 registros aqui, como resultado. Se nós pedimos para contar quantos é que tem a data de entrega, ele vai contar todos os que não forem nulo. Portanto, como há 2 datas de entrega a nulo, o resultado será só 2, são os 2 que não têm data de entrega a nulo, aqueles que são preenchidos. Portanto, se vocês fizerem count e derem uma coluna, o resultado será o número de registros que têm o valor nessa coluna não nulo. E assim podem contar quantos é que estão preenchidos aí. Podem também fazer o count com o asterisco.
em vez de pôr uma coluna. E esse é simplesmente o número de registros. Não interessa se tem valores nulos ou não, conta quantos registros é que são. Portanto, se quisermos contar quantos registros é que temos na tabela aluguer, podemos fazer select count asterisco from alugueres e dá-nos o número de registros que estão na tabela. Nós podemos fazer o count com join, podemos fazer a junção, por exemplo, neste caso, juntar os alugueres com os filmes e verificar se a data de entrega não é nula. Podemos fazer este select como faríamos normalmente se quiséssemos os registros, mas agora, em vez de selecionar uma coluna ou um conjunto de colunas para termos a tabela com os resultados, nós fazemos o select do count asterisco e o resultado vai ser a agregação desta query, deste select, e dizer-nos apenas quantos registros é que temos como resultado. Portanto, se nós quisermos, em vez de obter mesmo os registros, quisermos obter a contagem, em vez de fazer select e os nomes das colunas, fazemos select count. Se quisermos contar o que não está vazio, damos o nome de uma coluna e ele conta quantos é que tem essa coluna não vazia. Se quisermos simplesmente contar os registros, damos um asterisco em vez do nome da coluna. Portanto, isso é o que fazemos aqui. Estamos a juntar os alugueres com os filmes e a contar quantos é que tem a data de entrega não nula. Podemos também incluir a palavra distinct no count antes de indicar a coluna que estamos a contar. E neste caso, vai-nos contar quantos diferentes. Por exemplo, se nós contarmos no distinct do filme ID, apesar de haver 4 alugueres aqui, este filme 102 foi alugado 2 vezes. Portanto, o count distinct dá-nos 3, são os 3 filmes diferentes que foram alugados na nossa base de dados. Podemos também usar estas wildcards das strings, com aquele operador like, para procurar, por exemplo, neste caso, nomes que contenham a palavra Lopes. Então fazemos nome, like, percentagem, Lopes, percentagem, ou seja, qualquer número de caracteres e quaisquer caracteres antes e depois, com Lopes alguns na string. Fazemos a seleção da tabela de clientes por o nome que contenha Lopes e depois fazemos a contagem do número de registros que dá. E isto diz-nos quantos clientes é que contém o nome Lopes. Portanto, vocês podem combinar as funções de agregação com qualquer critério de join ou de where que vocês queiram pôr para filtrar os registros e depois obter, por exemplo, a contagem ou o mínimo, o máximo, a soma e assim por diante. A sintaxe é sempre a mesma. Fazem o select, a função, qual é a coluna à qual a função vai ser aplicada e depois, a partir do from, fazem o resto da query como fariam normalmente para selecionar os registros que vocês querem. Agora, se vocês vão fazer isto a partir do Python, vocês vão ter de compor estas queries. Há queries aqui que são bastante complexas, por exemplo, esta que nós vimos aqui atrás, tem várias partes, vários joins, tem várias condições no where, tem aqueles parâmetros das colunas e assim. Quando vocês fazem inserts também têm de pôr lá os valores. Portanto, dá jeito de ter aqui pelo menos estas duas funções, estes 2 métodos das strings, que facilitam a criação dos comandos em SQL. Um dos que já vimos foi este, o formato, e nós vimos usado desta maneira. Nós podemos criar uma string, que é a string de formatação, que vai conter chavetas com um número em todos os sítios onde nós queremos pôr os valores para dentro da string. Esse número indica o índice dos argumentos do formato que vão ser postos em cada posição da chaveta. Portanto, se tivermos aqui chaveta 0, é onde vamos pôr o primeiro argumento, chaveta 1 pomos o segundo, chaveta 2 pomos o terceiro. A vantagem disto é que vocês podem alterar a string de formatação, podem pôr o terceiro primeiro, o segundo no fim, o que quiserem, simplesmente alterando naquela string e não precisam de mexer nos argumentos que dão ao formato. Outra forma mais simples de usar a string de formato é omitindo as posições. Basta porem pares de chavetas, abrir e fechar chavetas. Se fizerem isto, o método de formato vai assumir que vocês querem pôr aqui os argumentos pela mesma ordem que vem aqui. Portanto, não têm controle sobre a ordem, explicitamente pelo número, mas se isso não vos importar, se quiserem pô-los todos de seguida por aquela ordem, basta pôr chavetas. Se
tiverem algo mais complexo e tiverem receio de se enganar em qual é que vai para onde, vocês podem fazer o mesmo que fazem aqui com a posição, podem fazer com nomes. Por exemplo, eu posso chamar a este nome, este text, este null, e depois, no formato, em vez de dar os argumentos por posição, dou pelo nome do parâmetro. Desde que estes nomes existam ali, o formato sabe onde é que vai pôr. Portanto, se tiverem uma coisa mais complicada, para não se enganarem, podem dar nomes mesmo e depois dar nomes nos argumentos, assim mesmo que não fique pela ordem certa, ele sabe onde é que há de pôr. Portanto, estas são as três maneiras de usarem o formato, que é útil sempre que vocês quiserem pôr valores que tenham em variáveis, por exemplo, ou que leiam do ficheiro, quiserem pô-los para dentro de uma string SQL, por exemplo, como estas do insert, para poder depois enviar o comando SQL para o motor de base de dados. Outro método das strings que é útil é o join. O join, quando usado com uma string, o join de uma string, vai receber como argumento uma lista de strings e vai usar a string original, de onde vocês chamam o join, como separador. Portanto, é o contrário do split. O split deita fora o separador e dá-vos uma lista de strings. O join recebe a lista de strings e usa aquela string de onde vocês chamam o join como separador para concatenar tudo. A vantagem disto é que o join automaticamente determina quantos separadores é que tem de pôr. Por exemplo, se vocês tiverem 3 elementos na string, na lista só precisam de 2 separadores, um entre o primeiro e o segundo e entre o segundo e o terceiro. Então, se fizerem, por exemplo, o join com uma string que é uma vírgula e um espaço, temos aqui 3 strings nesta lista, se fizermos plica, vírgula, espaço, plica, portanto isto é uma string que tem uma vírgula e um espaço, e chamarmos o seu método join com aquela lista, como argumento, vamos obter uma string que tem todos os elementos, todas as strings daquela lista, separadas pela vírgula seguida de espaço. Portanto, esta é uma maneira também de vocês, se tiverem uma lista de strings com valores para concatenar, podem usar o join e criam logo a concatenação como vocês querem. Isto, por exemplo, pode dar jeito para o insert. Se vocês quiserem fazer condições no where e juntá-las, por exemplo, com um AND, para fazer a conjunção de todas as condições, ou com um OR, se quiserem fazer a disjunção, podem usar o join com uma string destas. Por exemplo, espaço, AND, espaço, tem aqui várias condições e podem fazer o join e obtêm a conjunção delas todas. Portanto, com estas duas funções, format e join, é bastante prático vocês comporem os vossos comandos SQL e isto depois será útil quando vocês estiverem a usar o SQL a partir do Python. Lembrem-se sempre, quando estão a usar o SQL a partir do Python, todos os comandos SQL serão strings que são enviadas para o motor de base de dados. O interpretador de Python não vai olhar lá para dentro, não percebe SQL. Portanto, vocês têm sempre de criar as strings e enviar para o motor de base de dados. Nessas strings, se vocês tiverem algo que querem que o motor de base de dados interprete como string também, vão ter de usar os outros delimitadores aqui. Por exemplo, esta data é para ser interpretada como string pelo motor de base de dados, então nós estamos a delimitar a string no Python com as clicas, usamos aspas ali dentro. Quando isto ficar no nosso comando SQL, vai ter lá as aspas para o interpretador SQL interpretar como string. Agora, para o trabalho prático 2, vocês vão usar isto e o que já demos antes. O trabalho prático vai usar praticamente tudo o que nós demos de matéria. E o que vocês vão fazer é ajudar os investigadores a otimizar a produção de insulina. A insulina até aos anos 80 era obtida extraindo de animais, principalmente dos porcos. A partir dos anos 80 usou-se bactérias e também leveduras geneticamente modificadas para produzir a insulina humana. Portanto, aqui o trabalho será, o cenário será a produção de insulina, é este trímero pequenino, usando a Escherichia coli e a bactéria. Há várias estirpes modificadas e elas são cultivadas com meios diferentes e a temperaturas diferentes. Os investigadores o que fazem é cultivar num reator durante algumas horas e vão medindo a concentração de insulina em grama por litro, obtida de algumas amostras, vão tirando amostras há alguns tempos
do reator e depois medem a concentração ali. Portanto, vocês vão ter esta informação de quando é que cada amostra foi retirada, o tempo em minutos e a concentração que foi medida. Nós simplificamos um pouco isto, assumimos que isto começa no zero para não complicar muitas contas e que eles estão só nesta fase linear, mas estes serão os dados que vocês têm. E os investigadores guardaram os dados todos num conjunto de ficheiros de texto, mas infelizmente não fizeram IPE e agora não conseguem processar os dados. Portanto, vão precisar da vossa ajuda. E os ficheiros que têm na primeira linha o código do lote, do batch, portanto daquele cultivo que fizeram, tem o código da estirpe que usaram, o código do meio de cultura que usaram e a temperatura em graus Celsius em que fizeram aquela experiência. E depois tem um código único da amostra que retiraram, o tempo em minutos e a concentração em grama por litro. E estas são as várias amostras que tiraram neste caso. O número de amostras varia de experiência para experiência, de lote para lote, mas o formato do ficheiro é sempre este. As primeiras 4 linhas têm aqueles códigos, o código do lote, o código da estirpe e o código do meio de cultura e a temperatura. Aqueles 3 códigos do lote, estirpe e meio de cultura são strings e são únicas, não se repetem para outros meios de cultura, para outros lotes e assim. Nas amostras, o código das amostras também é único para cada amostra e tem 42, este 42 será o tempo em minutos e depois ali a concentração em grama por litro. E tem um conjunto destes ficheiros. Tem no zip para os testes, tem 19 destes ficheiros lá. Agora, como eles não sabem programar e precisam de ajuda a processar os dados, o objetivo será vocês criarem um programa que implementa uma função chamada processar, que vai receber o nome de um ficheiro com as instruções de processamento que os investigadores podem criar. E depois vai seguir todas as instruções nesse ficheiro e mostrar os resultados como vem lá especificado. O ficheiro será algo deste género. Tem vários comandos diferentes para escolher a base de dados, escolher o ficheiro de relatório, carregar os dados, criar um gráfico, fazer relatórios das estirpes cultivadas em diferentes condições. Portanto, estes são os comandos que devem implementar. Portanto, a ideia aqui é que, como eles não sabem programar, eles podem escrever um ficheiro de texto com os vários passos do que querem fazer, os dados que querem carregar, os gráficos que querem gerar e assim, e o vosso programa é que vai depois seguir aquelas instruções e resolver esses problemas. Por isso, o que vocês têm de criar é o programa capaz de processar estes ficheiros. Vai haver uma função que recebe o nome do ficheiro e depois processa o ficheiro todo. Há um ficheiro que vocês recebem que é o dos comandos todos, das instruções. Nesse há uma instrução carregar que tem um ficheiro de um lote só. Portanto, cada um desses ficheiros tem um lote. Mas quando... Não, isso não. Cada ficheiro só tem um lote. Agora podem até carregar vários lotes porque aparece várias vezes ali o carregar. São em ficheiros separados, exato. Portanto, o que vocês têm de fazer é um programa capaz de seguir estas instruções. E os comandos que o vosso programa tem de receber são estes. Base de dados, base underscore dados, seguido de um espaço e depois o nome de um ficheiro. Este diz qual é o nome do ficheiro de base de dados que temos de usar. Por exemplo, ali naquele caso será o teste.db. Portanto, vocês depois, quando fizerem a ligação ao motor de base de dados, dizem para usar este. Outro comando, que estes em princípio aparecem logo no início, porque senão vai dar erro, mas isso não é culpa vossa. Outro comando será o report e o nome de um ficheiro de texto para onde vocês vão gravar os relatórios. Uma coisa que vocês têm de considerar no vosso programa é que estes ficheiros podem mudar a meio do ficheiro de execução, porque os investigadores podem querer pôr alguns dados numa base de dados ou fazer um relatório com um conjunto de dados e depois outro relatório com outro, ou assim. Portanto, vocês podem contar que estes comandos vão aparecer no início, antes de usar a base de dados, porque senão não está especificada, vai dar um erro, mas aí a culpa não é vossa, é de quem fez o ficheiro dos comandos, mas podem ocorrer outra vez, alguns no meio, e mudar a base de dados. Portanto, o vosso programa tem de ser capaz de mudar o ficheiro de base de dados e mudar o relatório, porque eles podem querer pôr alguns dados num ficheiro, outros dados noutro.
Depois, tem este comando de criar tabelas. Quando vem esse comando, o vosso programa deve criar aquelas duas tabelas. A tabela lotes e a tabela amostras. Devem ter estes nomes e devem ter estes campos. A dos lotes tem o identificador do lote, que é o único para cada lote, o identificador da estirpe, o identificador do meio e a temperatura. A das amostras tem o identificador da amostra, que é o único para cada amostra, tem o identificador do lote, que é para poderem saber quais foram as condições de cultura das quais aquela amostra foi retirada, e depois tem o tempo em minutos e a concentração em grama por litro. E estas são as duas tabelas que são criadas com o criar tabelas. Notem que só devem ser criadas se tiver lá o comando de criar tabelas, porque se vocês têm uma base de dados nova, tem de aparecer o criar tabelas para criar a tabela. Mas se eles têm outro ficheiro de comandos que vai acrescentar dados a uma base de dados que já existe, ou fazer consultas a essa base de dados, não pode ter o criar tabelas, porque senão vai dar erro, porque a tabela já existe. Portanto, o vosso programa não deve criar tabelas por omissão, só deve criar tabelas quando encontra o comando de criar tabelas. Depois tem aquele comando carregar, que tem um espaço e a seguir o nome do ficheiro que devem carregar. Este será um ficheiro destes, com a informação do lote, que vocês vão ter de ler. Ele tem sempre o mesmo formato. As primeiras 4 linhas são aquelas fixas, os 3 códigos e a temperatura, e depois o resto das linhas são as amostras. Quando vocês estão a carregar os dados, vocês têm de carregar para as duas tabelas. O código do lote, da estirpe, o código do meio e a temperatura têm de ir para a tabela dos lotes, é uma entrada na tabela dos lotes. Na tabela das amostras têm de pôr cada uma das amostras, mas incluindo também o código do lote em que estão a tirar. Notem que vocês precisam de saber para cada amostra de que lote é que veio, para poderem cruzar os dados depois com as condições de cultura, a estirpe e o meio. Portanto, o que vão fazer quando encontram aquele comando de carregar é ler o ficheiro que está lá especificado e inserir os dados nas duas tabelas. Depois, tem também este comando estirpes que pede a listagem e a contagem das estirpes que foram já cultivadas naquelas condições. E as condições são especificadas a seguir ao comando estirpes, tem estirpes, um espaço, depois tem a temperatura mínima, ponto e vírgula, a temperatura máxima, ponto e vírgula, e o meio de cultura. Portanto, o que eles pedem aqui é a listagem das estirpes que foram cultivadas entre aquelas temperaturas com aquele meio de cultura. O intervalo é inclusivo. Portanto, se for 28 a 30, inclui o 28, inclui o 30. O que isto tem de um pouquinho mais complicado é que eles querem também poder desligar qualquer uma destas condições, pondo lá um asterisco. Por exemplo, se vocês tiverem aqui estirpes 28, 30, CM206, têm as 3 condições. São as estirpes que foram cultivadas entre 28 e 30 graus com o meio de cultura com este código. E aí, o que o vosso programa deve escrever no ficheiro de relatório, o ficheiro de relatório é aquele que foi selecionado com este comando report, o que devem escrever para esse ficheiro de relatório é esta linha, diz quantas estirpes foram cultivadas com aquelas condições, o meio e as temperaturas, e depois fazer a listagem das estirpes, dos códigos das estirpes que foram cultivadas nessas condições. Mas os investigadores querem também poder omitir alguma daquelas condições e fazer algo assim. Estirpes, asterisco, ponto e vírgula, asterisco, ponto e vírgula, o código do meio, quer dizer estirpes cultivadas com aquele meio a qualquer temperatura. Não tem nem mínimo nem máximo. E então aqui temos que são 3 estirpes cultivadas com este meio em asterisco, asterisco. Portanto, indica que não tem condição ali, não tem temperatura mínima nem máxima. Estes asteriscos podem vir em qualquer combinação. Portanto, eles podem querer pôr temperatura máxima, não pôr temperatura mínima, querem poder pôr o intervalo de temperatura, mas não especificar o meio, qualquer coisa nesses 3, sim. Não põe o input. Esta frase é sempre a mesma. É um número, estirpes cultivadas com o meio, o que ele disse. Exato. Portanto, vocês vão escrever para o ficheiro aquela frase, substituindo naqueles sítios o que é relevante. Sim, podem ir buscar.
Portanto, basicamente, o que é que têm de pôr nesta frase? No início têm de pôr o número de estirpes diferentes que tiver nestas condições. Depois têm de pôr estirpes cultivadas com o meio e aqui pôr o meio que especificaram. Se especificaram um meio, fica lá string. Se puseram um asterisco, fica lá um asterisco. Portanto, é simplesmente pôr o que eles disseram. E a mesma coisa para a temperatura. Se houver temperatura, põem lá, copiam. Se não, fica um asterisco naqueles que não têm. A parte importante para se lembrarem aqui é que isto são só 3 exemplos, mas há 8 combinações diferentes. Todas elas são válidas. Podem ter as 3 condições, podem ter asterisco numa, podem ter asterisco em 2, podem ter asterisco em 3. Portanto, vocês depois vão ter de implementar isto e é melhor que implementem isto de uma forma mais elegante, que não seja simplesmente fazer um if com 8 ramos, porque imaginem que podiam fazer isto com 5 ou 6 condições diferentes e depois as combinações crescem exponencialmente e às tantas não é prático estar a fazer os ifs todos. Portanto, pensem como é que vocês podem compor estas queries de maneira a poder ter condições ou não ter a condição, que é o que acontece quando está lá o asterisco. Portanto, isto é escrito para o ficheiro que foi selecionado com o report. No caso de haver no vosso ficheiro de comandos vários comandos report, todos os comandos stirp são gravados para o último report que foi selecionado. Portanto, eles podem querer fazer um ficheiro report e depois vários comandos stirp, esses vão para um ficheiro report, depois podem escolher outro e os comandos stirp a seguir vão para outro ficheiro de report. Sim. Vocês, o vosso programa tem de processar é um ficheiro assim. Eu dou-vos um ficheiro assim no zip para fazer os testes. Tem tudo isto, tem o nome da base de dados, o nome do ficheiro de relatório, o nome dos ficheiros a carregar, que vocês também têm lá no zip. Portanto, o vosso programa vai ler um ficheiro com as instruções todas, exato, e seguir cada uma delas. Ok? Portanto, quando vocês estão a executar este comando das stirps, estão a escrever para aquele ficheiro de relatório que foi o último a ser selecionado até agora. Portanto, seguem a lista de comandos de cima para baixo, não é? do princípio para o fim, e cada vez que aparece um report, qualquer coisa, vocês sabem que esse é o ficheiro do relatório e agora vão pôr todos os relatórios para lá. Okay? Outra comando que vocês vão ter de processar é este que diz gráfico, depois tem o nome de um ficheiro, ponto e vírgula, o nome de uma stirp. E esse é para criar o gráfico da concentração de insulina em função do tempo para todos os lotes daquela stirp. Portanto, vocês têm de ir buscar todos os casos em que aquela stirp foi cultivada, reunir todas as amostras dessa stirp e depois fazer este gráfico. O eixo do X está em horas, portanto vão ter de converter minutos para horas. O Y é a concentração e vão representar os pontos. Além disso, vão ter de calcular a reta de regressão que dá o valor da taxa média de produção de insulina para aquelas tipos. Que é este beta. Nós vamos assumir que a reta é simplesmente Y igual a beta X, ou seja, interseta na origem, as ordenadas. Portanto, não há aqui uma constante adicional. E vão calcular o beta por esta fórmula. Isto é da regressão linear, portanto é a soma dos produtos do X com o Y, depois 1 sobre n vezes o produto das somas, a soma do X ao quadrado, menos 1 sobre n, a soma do X e depois elevado ao quadrado. Portanto, calculando isto, vocês têm o declive da reta, da regressão linear, e então podem depois representar a reta. E a reta deve ser representada desde o valor menor que tem aqui de tempo até ao valor maior de tempo. Portanto, deve-se ajustar aos pontos que vocês têm. E isto será o que vocês fazem quando recebem aquele comando gráfico. Vão buscar os dados daquela stirp e depois gravam o gráfico no ficheiro que é ali especificado. Depois, há aqui também uma parte opcional. Esta só recomendo que façam depois de fazer tudo o resto, porque esta só vale um valor e dá um bocado mais de trabalho que os outros, que é acrescentar no final do ficheiro de relatório qual é a melhor combinação de stirp
meio de cultura e temperatura para otimizar a produção. Portanto, a linha será o melhor é esta estirpe, o código da estirpe, esta temperatura, este meio de cultura, e isto vai dar uma taxa de produção de 1,25 grama por litro por hora. Esta taxa é o beta que vocês calculam aqui. Portanto, o declive da reta é a taxa de produção de insulina. Vocês aqui têm de dizer qual é que é a combinação de estirpe, temperatura e meio que dá a melhor taxa de produção. A razão pela qual isto é um pouco complicado é que pode haver vários lotes para a mesma combinação de estirpe, meio e temperatura. Portanto, não basta vocês seguirem os lotes todos e verem qual é que dá melhor, vocês têm de agregar os dados todos que têm para cada combinação destas. Portanto, isto complica um pouco fazer esta. Mas lembrem-se que não podem estar a assumir que cada combinação só está num lote. Podem estar em vários e vocês têm de calcular aquela taxa de produção com todos os lotes para essa combinação. Mas esta é só se vocês fizerem tudo o resto e depois virem que têm tempo, aí é que vale a pena começar a pensar nesta, porque esta só vale um valor, não é muito importante para a avaliação. Os critérios de avaliação, vocês vão ter, obviamente, de usar corretamente o Python, de compor o problema de forma adequada, portanto, se vocês fizerem um script todo de seguida que faz tudo sem funções nem nada, isso é bastante mau para a avaliação, portanto, componham bem, façam as funções que vocês precisam. O código deve estar legível e deve haver documentação nas funções para ser fácil perceber o que é que elas estão a fazer. Depois, a funcionalidade também é importante. Devem conseguir criar as tabelas na base de dados especificada, devem conseguir inserir os dados dos vários ficheiros nas tabelas, criar aqueles relatórios com as listagens das estirpes e criar o gráfico correto com a reta lá traçada. Portanto, lembrem-se que vai contar para a avaliação quer a funcionalidade, quer o código que vocês fazem. Portanto, a maneira como implementam também conta para a avaliação. Notem que isto não é ou fazer tudo ou não fazer nada. Portanto, se vocês entregarem o trabalho incompleto, ainda conta alguma coisa. Por isso, quanto mais fizerem e quanto melhor estiver feito, mais bem estruturado e assim, melhor a nota que vocês terão. O vosso programa deve ser implementado de uma forma genérica. Vocês têm um ficheiro para testes, que é só para fazer alguns testes, alguns exemplos. Convém vocês fazerem também os vossos testes, porque o ficheiro que nós fornecemos não cobre todas as possibilidades. E convém que o vosso programa consiga funcionar, qualquer que seja o nome da base de dados e o nome dos relatórios, inclusivamente se houver vários no mesmo ficheiro de comandos. Convém que funcione, portanto, possa adaptar-se a isso e isso ser escolhido pelos investigadores, mas podem assumir algumas coisas. Ou seja, se o vosso programa der erro por algum problema aqui nesta lista, a culpa não é vossa, é de quem fez o ficheiro de comandos porque fez mal. As tabelas chamam-se lotes e amostras e têm aqueles campos. Isso é fixo, não se pode mudar. Os comandos a processar são aqueles que estão lá indicados no enunciado. Portanto, se alguém der um ficheiro com comandos que não existem ali naquela lista e o vosso programa der erro, a culpa não é vossa, não devem pôr comandos que não existam ali. Os ficheiros que se pede para carregar existem, portanto, se alguém mandar carregar um ficheiro que não existe e o vosso programa parar com um erro, também não é culpa vossa, não podem estar a pedir para carregar ficheiros que não existem. O gráfico tem de referir uma estirpe que existe na base de dados, portanto, será um erro que pode ou não resultar no vosso programa parar se alguém mandar fazer o gráfico de uma estirpe que não existe. Não poderão fazer nada de carregar ou de estirpes ou assim se as tabelas não existirem. Portanto, se houver algum erro desses de alguém criar um ficheiro de comandos que tenta fazer alguma coisa com a base de dados antes de existir as tabelas, então o erro é de quem criou o ficheiro de comandos, não é vosso. E estes comandos também, report e base de dados, devem aparecer antes dos outros, porque senão vai haver um erro, porque não foi ainda escolhida qual é a base de dados que vão usar ou qual é o ficheiro de relatório onde vão escrever. Portanto, este tipo de erros são erros de quem faz mal o ficheiro de comandos e não são erros com os quais vocês devem preocupar. De resto,
vocês devem corrigir todos os erros que possam resultar se tentarem processar o ficheiro bem feito, dos comandos, não é? Esses são responsabilidade vossa. A entrega é como no primeiro trabalho, para os mesmos grupos, é a mesma maneira de entregar um zip para aquele endereço. Desta vez deve conter um ficheiro chamado tp2.py e este ficheiro tem de implementar aquela função processar. Portanto, tem mesmo de ter aquele nome como vem indicado no enunciado. Nós, para testar o vosso código, vamos importar essa função deste módulo, portanto ela tem de estar neste módulo. Se vocês quiserem, podem incluir outros módulos, podem separar o vosso código em vários módulos, se quiserem, então ponham isso tudo no zip, desde que tenham os importes, aquilo funciona. Não ponham outras coisas no zip que não vale a pena. Por exemplo, os ficheiros de dados, o SQLite 3 ou assim, não vale a pena encher o zip com isso. O zip é só mesmo para o código que vocês criarem. Pode ser um módulo, podem ter tudo no tp2.py, ou podem ter vários, mas um deles tem de ser o tp2.py e tem de ter aquela função de processar. O prazo termina no dia 3 de junho, ao meio-dia. Até lá podem entregar o trabalho. Convém entregarem um pouco antes, que é para se houver algum problema, terem tempo para corrigir, exatamente como no primeiro. Então, resumindo, hoje vimos como cruzar informação de várias tabelas. Isto foi o fim da matéria mesmo para a avaliação. Vimos estas funções de agregação, contagem, mínimos, máximos, soma e assim. E aqueles métodos de string que são úteis para criarem comandos SQL. Como inserir valores variáveis dentro da string e como juntar vários strings. Vimos também o trabalho prático 2 e agora temos mais tempo a seguir, se vocês tiverem dúvidas. As próximas aulas teóricas já não vão ser de matéria diretamente para a avaliação, se bem que falamos sempre de coisas na parte do Python e assim que é importante vocês relembrarem. Portanto, na próxima semana eu vou falar sobre integração numérica e dar também algum tempo para apoio ao trabalho prático 2. E no dia 1, que é a aula antes do teste, o teste é depois no dia 6, penso eu, não é? Será para revisões. Depois, poderia haver uma aula no dia 8, mas a aula depois do teste e do trabalho final já não terá matéria. Se vocês quiserem, se houver alguma coisa que vocês querem que eu fale um pouco mais do Python ou assim, ou não precisam ser todos, alguém que esteja interessado, falem comigo agora nos próximos dias ou na próxima semana e eu posso fazer uma aula no dia 8 só para isso. Mas isso será mesmo uma aula extra que já não tem nada a ver com a matéria, só para quem quiser. E como vocês têm vários testes, também compreendo que se calhar não queiram. Mas se houver alguma coisa que queiram aprofundar um pouco mais, podemos fazer uma aula para dia 8 sobre isso. Mas as aulas que são programadas será revisões no dia 1 e apoio ao trabalho prático e esta parte de integração e assim na próxima semana.